E aí galera, beleza? Nono dia da nossa nova série, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é: o que faz Deus sorrir? O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. Você sabia que Deus sorri? A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. Sabe quem foi? Uma pessoa que agradou muito a Deus. Houveram vários, mas aqui ele cita Noé. Na época dele, a humanidade ela estava perdida e Deus procurou na terra inteira, procurou um justo e não encontrou nenhum. Então Deus se arrependeu de ter criado o homem e pensou em destruí-lo. Daí veio Noé. E Noé era o único homem que agradava a Deus, que tinha um coração puro, que amava a Deus. Então Deus fala com Noé e pede para ele construir a arca. E imagina Noé no tempo dele, uma época que não chovia, não tinha chuva, as plantas elas eram regadas, a água brotava do chão. Então é uma época que não tinha chuva, é uma época que as pessoas não acreditavam em Deus. Noé começa a escutar a voz de Deus e acredita e confia em Deus e segue tudo que Deus fala para ele fazer. Noé segue, Noé faz, Noé obedece. E não foi um tempo rápido que Noé ficou construindo a arca. A Bíblia não deixa claro quantos anos foram, mas tudo leva a crer que foram cerca de 50 a 60 anos até ele terminar de construir a arca. E a arca ela tinha padrões, ela tinha metragens, tudo como Deus falou para Noé construir, Noé fazer, Noé obedeceu à risca. Os animais que teriam que entrar na arca. Imagina 50, 60 anos você cumprindo a vontade de Deus, você fazendo algo que todo mundo desacreditava, que todas as pessoas te chamavam de louco, e você acreditando em Deus. Não foram 5 dias nem 5 meses, foram 50 a 60 anos de obediência, do homem obedecendo a Deus, cumprindo o seu propósito aqui na terra, o seu chamado, o que Deus pediu para ele fazer. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé seguia Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Ele diz: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Ele fala em Oséias 6:6. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse, o Mestre: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Está em Mateus 22, 37 e 38. Segundo, Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor. Mesmo quando isso não fazia sentido algum, a Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não poderia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Ele se moveu por fé. Fé é tudo aquilo que a gente não pode ver. Fé é algo que a gente precisa crer, a gente precisa acreditar antes que ela se torne realidade, antes que ela aconteça. Essa é a fé.
Se a gente puder ver, se a gente puder entender antes, não precisa de fé. É simples constatação humana, é natural. A gente precisa se mover no sobrenatural, se mover, dar passos de fé. A gente tem que sair da zona de conforto, confiar em Deus, ouvir a voz de Deus. Nem sempre você vai... Deus, na verdade, Deus não vai te pedir nada que você possa fazer com as suas mãos, com o seu natural. O que Deus vai te pedir são coisas que você não tem. Ele vai pedir para você se mover por fé, para você acreditar, para você dar um passo além do que você pode enxergar. Você está disposto a isso? Você está preparado para isso? Para confiar em Deus? A fechar os olhos e seguir sem saber o que vai acontecer? Confiar no seu Pai plenamente, piamente. É isso que Ele espera de mim e de você. Como eu disse, havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvida em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando é necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que temem e põem na sua esperança o seu amor. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções ou restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Deus não lhe deve explicações nem precisa apresentar um motivo para tudo que Ele lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Já pensou se Noé ficasse fazendo essas perguntas para Deus? Mas Deus, nunca choveu. Mas Deus, eu estou muito longe do oceano. Mas Deus, são muitos animais. Mas Deus, eles vão brigar, os bichos vão brigar. Como que eu vou fazer? E a gente fica muitas vezes fazendo as mesmas coisas. A gente fica tentando escolher as coisas por Deus. A gente fica tentando fazer planos. A gente fica escolhendo o que vai obedecer de Deus. Deus manda a gente fazer várias coisas. E a gente vai escolher só as que agradam a nossa opinião. As que agradam a nossa vontade. As que estão de acordo com a nossa vontade. Aí depois as coisas não vão bem, depois as coisas não fluem como deveriam e a gente fica questionando por que acontece comigo, por que nada acontece comigo, por que isso aconteceu comigo, sendo que a gente não é capaz de obedecer. E tem coisas que Deus coloca que elas são necessárias para a nossa vida. Nem sempre todas elas são o melhor que a gente acredita no momento, mas eles fazem parte de um processo, eles precisam acontecer. Eles precisam vir na nossa vida para te levar, para me levar para um outro lugar. Um lugar que talvez você não goste hoje, mas nesse lugar tem alguma pessoa que vai te direcionar para o seu propósito. Vai te direcionar para onde Deus te quer. Tem coisas que acontecem na nossa vida, tem tragédias que acontecem na nossa vida que são para algo maior. A gente tem que saber agradecer. A gente tem que saber estar sempre atento e obedecer, glorificar a Deus e ser grato. Glorificar a Deus no dia bom e no dia mau. Porque a gente não sabe, você sabe se aquele dia mau,
se algo que aconteceu na sua vida não foi um livramento e poderia ter sido algo muito pior, o que você acha que é ruim, na verdade foi um livramento de Deus para sua vida. É de você olhar situações e ver a glória de Deus, a graça de Deus em todo o tempo. Só de você estar vivo, só de você respirar, você tem que ser grato. Já é uma conclusão muito melhor do que a morte. E mesmo que você morra nesse tempo, essa vida é passageira. E se você morrer nesse tempo e tiver com os olhos onde realmente interessa, com os olhos na eternidade, essa morte aqui é simplesmente uma passagem. Você vai ter com Deus. Você vai estar na eternidade com o Pai, com seu Pai. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a sua salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou também todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Façam amor com a sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições, sejam humanos, foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido com atividades espirituais. Talvez você pense que Deus só se agrada, que você só está louvando a Deus, glorificando a Deus quando você está na igreja ou quando você está lendo a Bíblia. Mas Deus te criou e toda vez que você cumpre tudo que você nasceu para fazer, toda vez que você é homem, mulher, toda vez que você faz as coisas naturais que Deus te criou para fazer, você está glorificando a Deus. Você glorifica a Deus com a sua vida, no seu trabalho, com as suas atividades, com os seus dons. Com tudo que Deus te deu, você glorifica a Deus. Quando você não cumpre essas coisas, quando você reclama da sua vida, quando você é infeliz, quando você murmura, quando você faz algo que você não nasceu para fazer por dinheiro, ou você fica ouvindo o que as outras pessoas querem para você, que as pessoas te enganam, que as pessoas se deixam usar pelo inimigo. O inimigo, ele usa todas as esferas da sociedade para atacar sua identidade, para agredir quem Deus te fez. Deus te fez perfeito, Deus te fez a imagem e semelhança dele, para governar e dominar sobre todas as coisas dessa terra, para legislar sobre todas as coisas. E você não governando,
você não governando sobre a sua própria vida, você não governando suas finanças, você não governando a sua casa, você não governando as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus desejos, você está desonrando a Deus, você está fazendo o inimigo feliz. Tudo que o inimigo quer é que você seja assim, é que você não glorifique a Deus. Tudo que o inimigo quer é que você seja essa pessoa bloqueada, vitimista, que você seja essa pessoa que se sente inferior, que se sente incapaz, que não se veja, que não saiba quem você é, que não se sinta filho de Deus que você é, amado e perdoado, que você fica olhando o seu passado, falando o que você fez, que ele te acuse. É o que o inimigo faz, ele te acusa, ele aponta o dedo na sua cara e fala que você não pode, que você fez o que fizeram com você. Ele não deixa você olhar para o futuro. Ele não permite que você se reconheça como filho de Deus, como filha de Deus que você é. Essa é a função do inimigo. Ele não precisa fazer nada contra você. Ele só precisa fazer com que você não se enxergue, com que você não se reconheça. Essa é a função dele. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, o seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz, lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. O tema de reflexão de hoje foi: Deus sorri quando confio nele. E um versículo para a gente memorizar é: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam em seu amor. A pergunta que a gente tem que se fazer nesse dia, nessa semana é: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida posso confiar mais nele? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem com alguém essa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo.